E aí, galera, mais uma aula de português aqui com vocês. Hoje, mais uma vez, né, mais uma sexta-feira que eu vim toda de preto, né, vim toda roqueira aí, em homenagem ao Rock in Rio. Prazer estar com vocês novamente, né, fico muito feliz de estar aqui no canal, podendo falar do que eu gosto, podendo compartilhar essas aulas tão legais com vocês, né, entendê-los, né, transmitir o que eu sei. Fico muito feliz de estar aqui novamente. E hoje, a gente tem mais uma aula voltada para Enem. E hoje a gente continua naquela nossa saga sintaxe. Semana passada, a aula passada, a gente falou sobre sintaxe. Começamos aí falando sobre sintaxe, sobre análise sintática. É a gente olhar um período, né, de uma letra maiúscula até um ponto final e analisar aqueles termos sintaticamente, quais são as funções daquelas palavras dentro das frases. E assim, gente, isso é uma coisa que não dá pra gente ignorar, porque é um assunto que é cobrado sempre em provas, sempre. Complemento verbal, objeto, adjunto adverbial, complemento nominal. Então, são assuntos que a gente sempre é cobrado, não tem como fugir. Então, hoje, a gente tem mais aí um capítulo, né, dessa saga, dessa temporada de análise sintática. E o que a gente tem aqui de legal? Temos predicado. Hoje a gente vai falar de predicado. Parece que é fácil, né? A gente, predicado é aquilo que vem depois do sujeito. Na verdade, não é bem assim. A gente tem que estar muito seguro do que é o predicado para que a gente faça a análise sintática, para que a gente não erre ali a classificação dos termos nas orações. Então, para começar, essa aula de predicado, antes de mais nada, vou aqui, mais uma vez mostrar para vocês as nossas redes sociais. A gente está tendo sempre alunos novos, cada semana chegam alunos novos nas nossas redes sociais, no canal também. Então aqui estão as nossas redes sociais, aqui tem o nosso Instagram, que vocês podem fazer contato conosco, ok? Segue lá a página, é legal. Além de seguir a página, não deixe de divulgar, é super importante a gente compartilhar isso com os amigos. A gente está na reta aí do Enem, a gente está quase chegando lá, então é super importante para os nossos colegas, terem acesso às aulas aí de modo gratuito. A gente tem aqui também o nosso Facebook e o mais importante, que é o YouTube. Okay? A gente tem aqui o YouTube, que é o nosso canal por onde nós transmitimos as aulas. Vocês podem compartilhar os vídeos, deem um like, ok? Não deixem de dar o like aí nos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom, galera? Não deixa de ativar o sininho lá, porque o sininho você recebe ali as mensagens, das aulas, a programação, tudo certinho. Qualquer novidade que a gente coloca no canal, o sininho vai te avisar, tá bom? Então vamos começar a falar aí de predicado, tá? Então, para começar, o que seria predicado? Essa palavra, Eu acho que é super importante a gente conceituar e entender o que a gente vai estudar. Não adianta eu ficar enchendo o quadro de frases e vocês não sabem nem o que é predicado. Então, o que é predicado? Predicado é aquilo que se afirma ou se nega em cima do sujeito. Então, vamos lembrar rapidamente. Ju, o que é sujeito mesmo? Sujeito, pessoal, é aquela pessoa que faz a ação do verbo. Lembrem-se de que em análise sintática, a gente vai analisar tudo que está em torno do verbo, tudo que está ligado ali em relação ao verbo, tá? Então, a gente tem sempre que olhar primeiramente para o verbo, a ação que está sendo feita ali, para depois a gente olhar quem é que fez aquela ação. Então, análise sintática é uma análise mesmo, tá bom? Análise, o nome é esse, não é à toa. Você vai ali buscar o verbo. Depois que você buscou o verbo, quem é que fez essa ação do verbo? Uma palavra, duas palavras que fizeram a ação? Se for uma ou duas palavras, a gente tem ali o sujeito, tá? Então, os sujeitos são as pessoas, os fazedores ali da ação. E o que é então o predicado? O predicado é tudo que se nega ou se afirma sobre o sujeito. Então, quando o professor fala, quando os livros de gramática falam que o predicado é tudo que vem depois do sujeito, é isso sim. Na verdade é isso. Mas a gente tem que entender que dentro da linguística, dentro da gramática, é aquilo que se afirma ou se nega em relação ao sujeito, ok? Então, a gente já tem aí o nosso conceito estruturado, tá? E aí, é importante, como a gente vai falar de predicado, e dentro do predicado estão os verbos, Tá tudo ali ligado ao verbo, a gente precisa lembrar que os verbos, eles são ações, tá bom? Eu gostaria de pedir aí a atenção de vocês, pra gente não esquecer. A gente vai falar disso em algumas aulas, mas eu já quero adiantar. Verbos são ações. E nem sempre são ações, tá? Às vezes a gente usa um verbo para dizer como a gente está, o nosso estado.
não necessariamente uma ação. Exemplo, agora eu estou falando, né? Então eu digo assim, Juliana fala bastante. Qual é a ação da Juliana? Falar. Sujeito Juliana, a ação falar. Então Juliana fala bastante é o predicado. Só que eu posso dizer assim também, Juliana anda cansada. Esse verbo aí, Juliana anda cansada ou Juliana parece cansada. Esse verbo andar, né, andar, esse verbo parecer, é uma ação que Juliana está fazendo? Não. É um estado em que a Juliana se encontra. Então, os verbos, eles podem ser ações, eles podem ser estados também. Então, isso é muito legal que vocês lembrem para que a gente estude predicado, tá? Porque é super importante. Super importante mesmo, tá, galera? Não entendeu? Dá aí aquele review no vídeo para explicação, porque temos que fixar isso. Tenho verbos que são ações e tenho verbos que servem para expor ali o estado que o meu sujeito está, né? Ou esteve, ou estará, ok? Então vamos avançar para as partes conceituais. Português, a gente sabe que precisa, né, aí dar uma olhada nos conceitos. Então, para começar, vamos ver aí na tela o conceito de predicado. Já falei no início da aula, ok? Mas agora está aí na tela para você printar, para você anotar, para você reescrever no caderno para não se esquecer, beleza? Então vamos ler juntos aí o que significa predicado. Predicado é um termo essencial, guardem isso, essencial. Ele precisa estar ali, porque o verbo está dentro dele. Essencial da oração, que faz uma declaração sobre o sujeito, ok? Como eu falei para vocês, é algo que se nega ou que se afirma sobre o sujeito. E dependendo do núcleo, o que é o núcleo? O interior dele. Dependendo do que tiver ali naquele predicado, ele pode ser de diferentes tipos. Então, o predicado é fácil, o conceito de predicado é fácil. Eu sei que é aquilo que se declara sobre o sujeito, né? Tem ali dentro um verbo e outras coisas. Porém, há subclassificações, há divisões dentro do predicado. Então, o predicado está aqui e ele se subdivide. E essa subdivisão, ela vai de acordo com o que tem dentro do núcleo. A gente vai abrir ali, é tipo um Kinder Ovo. O que tiver dentro ali do predicado, a gente vai olhar e vai falar, então é um predicado do tipo X, predicado do tipo Y. Então agora a gente vai ver essa subdivisão. E é importante muito, é super importante. É importante para você entender, né, como que os verbos eles agem ali dentro das frases, eles atuam. Entender também a análise sintática, né, que eu falei para vocês que é importante, a classificação dos termos. Então vamos começar aí, ó. Antes disso, a gente vai dar uma analisada em 3 casos, tá bom? 3 casos depois a gente faz essa subdivisão. Olha aqui o primeiro. Meus irmãos foram ao teatro. Meus irmãos foram ao teatro. Então observem que aqui tem uma ação. Foram ao teatro. Quem é que fez a ação de ir ao teatro? Meus irmãos. Então, meus irmãos, a gente pode dizer que é o sujeito e foram ao teatro, classificaremos como predicado, ok? Olha um outro exemplo aí na tela. Eu fiz um empadão incrível. Eu fiz um empadão incrível. Quem é que fez um empadão? Eu. Então, eu separo, eu é o sujeito, fazedor da ação, né? E do sujeito para cá, tudo isso é o que se declara sobre o eu, então é o predicado. Fiz um empadão incrível, tá? E o último exemplo aí, meus pais trocaram de residência na semana passada. Quem é o sujeito? Quem é que fez a ação de trocar de residência na semana passada? Meus pais. Então, meus pais é o termo sujeito da frase e o predicado trocaram de residência na semana passada. Então, tudo isso é o predicado. Tudo bem, pessoal? Então, a gente separa o que é sujeito e o restante é o predicado, porque o restante é o que se declarou sobre o sujeito. Tomem cuidado, nem sempre o sujeito vai aparecer no início da frase, tá bom? Eu poderia dizer assim, por exemplo, trocaram de residência na semana passada meus pais. Não é a ordem mais adequada, mas muitas das vezes alguns textos são produzidos dessa forma. São produzidos na ordem invertida. Então, o que nós temos que fazer para não errar o sujeito? Nós temos de procurar sempre o verbo,
ok? A gente tem que procurar ali o verbo. Olhei, ok, achei o verbo, trocaram. Quem é que trocaram aí nessa frase? Quem é a pessoa que fez a ação? É uma empresa? É um animal? É um, né, no caso ali, meus pais. Bum, achei o termo. Ah, então isso aqui é o sujeito, tá? Um sujeito simples aqui, porque é só uma palavra, pais. Então, eu tenho ali um sujeito simples, trocaram de residência na semana passada. Então, assim a gente acha o predicado. Feito isso, quando achamos o predicado, aí sim a gente pode começar a classificar aí, como eu falei para vocês, de acordo com a subdivisão, tá? Então, temos aqui 3 predicados e eles têm aí classificações aqui não diferentes, né? Mas a gente vai estudar isso agora. Beleza, pessoal? Tendo alguma dúvida, essa aula, né, a aula de hoje é uma aula gravada, tá bom? Excepcionalmente, por conta dos eventos aqui no Rio de Janeiro, né? A cidade sempre muito agitada, uma cidade festiva. Então, hoje, excepcionalmente, hoje essa aula é gravada, tá bom? Porém, vocês podem usar aí o canal para se comunicar conosco, tá bom? Vocês podem deixar um comentário, deixar a dúvida ou até mesmo deixar algum recado pra gente lá no Instagram, que assim que, né, a nossa produção vir, ela vai entrar em contato com você, tá bom? Então, vamos continuar aí, caso, né, você tenha dúvida, pode deixar aí no comentário que a gente responde. Tipo de predicado. Predicado, ele é classificado, tá? Então, o que a gente viu ali, o que se declara sobre o sujeito é classificado, isto é, ele é subdividido, né? Temos lá o predicado e temos as suas ramificações, conforme a classificação do seu núcleo. Então, como eu já falei para vocês, o que tem dentro do predicado é que vai dizer que tipo de predicado que é, tá? Eles podem ser classificados em 3, ok? Primeiro, o predicado nominal. Então, eu tenho aí um tipo de predicado que se declara para o sujeito. Prestem atenção no nome, galera. É sempre muito importante, na língua portuguesa, vocês prestarem atenção nos termos. Os termos não estão ali à toa. Eu sei que às vezes a gente traz umas palavras difíceis para vocês, né? Paroxítona, proparoxítona. A gente tem aí alguns nomes bem estranhos, né? Mas esses nomes, eles têm aí uma relação. Aqui, por exemplo, predicado nominal. Prestem atenção. Eu falei para vocês o que é predicado. Expliquei. E é um predicado do tipo nominal. Nominal, nome. Então, é um predicado que tem como núcleo, né? Núcleo, algo importante como nome. Vamos ver lá, né? Já vou explicar para você. Tem o predicado verbal. Então, se a gente fala que ele vai ser classificado de acordo com o núcleo, então esse predicado ele deve ter como núcleo, como parte mais importante, o verbo, né? E tem o predicado que vocês estão vendo aqui, verbo nominal. Então, ele é dividido entre verbo e nome, tanto o verbo quanto o nome são importantes, é mais ou menos esse caminho mesmo, tá? Então, assim, não desconsiderem as nomenclaturas na língua portuguesa. Embora tenha alguns nomes aí que nos assustem, né, a gente pode conseguir aí assimilar as coisas através dessas nomenclaturas. Vamos começar, então, pelo predicado nominal, tá? Ele não é um dos mais difíceis, mas é bom que vocês tenham bastante atenção, tá? O que é um predicado nominal? Vamos lá. Predicado nominal, segundo o seu conceito, é formado por um verbo de ligação. Ih, Juliana, tu começou a me complicar. Calma, que eu já vou explicar para você o que é um verbo de ligação, tá bom? Não sai daí, não fica apavorado. A gente vai explicar o que é um verbo de ligação. O predicado nominal é formado por um verbo de ligação e pelo predicativo do sujeito, possuindo como núcleo, como centro de tudo, um nome que atribui uma característica ao sujeito da oração. Então, o predicativo nominal, ele tem como núcleo um nome, como eu falei para vocês. Por isso que o nome é predicado nominal. O ponto mais importante sobre o que se declara do sujeito, galera, é o nome. O que se fala ali de mais importante não é o verbo, mas o nome. Tá? Eu tenho lá o sujeito e o nome é o mais importante em relação ao sujeito, o núcleo, né? Mais importante é o nome, por isso é chamado de predicado nominal. Eu vou colocar aqui para vocês algumas frases, né? Tô colocando e vou escolher 2 pra gente trabalhar no quadro, pra gente fazer a análise sintática, tá bom? Primeiro aqui, Pietra anda cansada, ok? Pietra anda cansada.
gente vai ver ali que o nome é o mais importante. Os estudantes continuam curiosos. Davi parece ansioso e a escola está feliz, né? Alguma coisa aconteceu e a escola está feliz. Então, galera, vamos pro quadro para a gente poder analisar essas frases? Vamos analisar juntos essas frases? Podemos ir pro quadro, produção? Show. Vou colocar aqui para vocês, acho que aqui tá bom, né? Pietra anda cansada. Eu vou escolher, galera, a primeira frase, ok? Deixa eu pegar aqui minha outra caneta. E Davi parece ansioso. Escolhi a primeira. Davi parece, né? Ansioso, perdão. Eu escolhi para vocês a primeira. Ansioso. Escolhi para vocês a primeira e a terceira frase. Então, eu queria que vocês analisassem aqui juntos comigo, ok? Essas duas frases. Anda cansada. Quem é que anda cansada? Pietra, né? Então, a gente tem aqui o que a gente chama de sujeito. É sempre importante a gente, né, identificar o sujeito. Parece ansioso. O verbo aqui é parecer. Quem é que parece? Davi. Davi é o sujeito. Beleza. Então, aqui eu tenho o verbo anda, o verbo parece. Aí, galera, vocês veem que esses dois verbos, eles não são verbos que tratam de ações. A Pietra e o Davi aqui, que são os sujeitos, eles não estão fazendo uma ação. A verdade, a gente está usando esses verbos para ligar, para mostrar características deles, tá? Características ali, qualidades, ou até mesmo características, qualidades do sujeito. Então, olha só. Cansada. Quem é que está cansada? A Pietra. Então, isso é uma característica dela. Não é do verbo. Vejam que não é o verbo que está cansado, né? Mas é a Pietra que está cansada. Ansioso. Davi está ansioso. Então, vejam que essas duas palavras aqui, ansioso e cansado, são palavras que estão relacionadas ao sujeito. Portanto, esses verbos aqui, eles servem apenas como verbos de ligação, ligando as características e as qualidades ao sujeito. Então, o que é o verbo de ligação? O verbo de ligação não são verbos de ação. São verbos que mostram, que ligam qualidades ao sujeito, características ao sujeito, igual aos outros 4 verbos que a gente viu. Por exemplo, os estudantes continuam curiosos. Os estudantes curiosos. Esse verbo aí está ligando estudantes a uma característica, a curiosos. A escola está feliz, que foi a 4ª frase que eu coloquei para vocês. A escola feliz. E esse verbo estar, ele está ligando o sujeito à sua característica. Então, sempre que vocês virem verbos de ligação, né? Botei aqui VL, tá, galera? Para simplificar. Verbos de ligação, aí você tem um predicado nominal, porque o mais importante são esses nomes aqui, não o verbo. O verbo não é o mais importante da frase, mas sim os nomes, as características, as qualidades. Ju, como é que a gente chama mesmo esses nomes em análise sintática? A gente chama isso, galera, de predicativo. É quase que um diminutivo de predicado, né? Predicativo do sujeito. Porque é uma característica do sujeito, ok? Ansioso também, eu vou abreviar, tá, galera? Predicativo do sujeito. Por que que é do sujeito, Ju? Vejam que isso tudo aqui, galera, é o predicado, ok? Predicado e é nominal. Por que predicado nominal? Porque o núcleo, o mais importante, é o nome. E aqui tem um verbo de ligação, não é um verbo de ação. Não é um verbo, oh meu Deus, de ação, que eu tenho que me fixar ali na ação. Não, é apenas um verbo de ligação, tá? Então, temos aí um predicado nominal. E esse nome aqui, diminutivo, galera, predicativo, ok? Do sujeito, característica ou qualidade ligada ao sujeito, ok? Então, não se esqueça disso. Predicado nominal, vamos lá pra gente não se esquecer e fixar. Predicado nominal é aquele predicado, aquilo que se declara sobre o sujeito, em que o foco, o núcleo, o centro é um nome, tá bom? Nome.
uma qualidade ou uma característica. E sempre haverá um verbo de ligação que vai ligar essa característica ao sujeito. Show? Ok? Todo mundo entendeu? Acho que sim, né? Isso aí acho que não é muito difícil. Vamos então voltar, né, para os nossos slides, agora que vocês entenderam o predicado nominal, e vamos falar do que é o predicado verbal. Eu acho que você já entendeu, galera, que o predicado verbal é aquele predicado em que a gente tem como núcleo um verbo. Né? Você, aluno malandro aqui do canal Estudo com Luiz, esperto, né? Se liga aí nas informações. Você sabe que, poxa, a Ju falou que predicado nominal, o núcleo mais importante é uma característica, é um nome. Então, predicado verbal só pode ser núcleo, um verbo. E você está certo, tá bom? Então, vamos lá para o predicado verbal. O predicado verbal possui um verbo significativo ou nocional, ok? A gente encontra esses dois nomes, guarda aí, galera, passa aí o marca-texto, dá um print aí, porque como que chamamos na gramática, na língua portuguesa? Verbos de ação, tá? O que é verbo de ação? Aquele que não é de ligação, né? Verbos que trazem pra gente, que denotam ações, falar, brincar, pular, saltar. A gente chama de verbo significativo ou verbo nocional também, tá? A gente usa esses dois nomes, aparecem aí esses dois nomes. Então, ele vai ser o núcleo. Então, quando a gente tiver verbo de ação, o que é o mais importante? A ação. O que é o núcleo? A ação. Portanto, chamaremos isso de predicado verbal, beleza? Então, verbos significativos são aqueles que vão indicar ações. Então, olha só os exemplos aí na tela. Seus amigos ganharam a aposta, ok? Seus amigos ganharam a aposta. Queremos viajar pela América do Sul. Queremos viajar. Quem é que queremos? Nós, né? O sujeito não tá ali, tá implícito, mas a gente sabe que é o nós pela desinência do verbo. Queremos viajar pela América do Sul. Ela deu-lhe as informações necessárias. Ela deu a ele, né, as informações necessárias. Então, quem é que deu as informações? Ela. Minha prima nasceu, né? Minha prima nasceu. Então, quem é que nasceu? Minha prima. Então, aqui, se vocês repararem, diferente do primeiro caso que a gente viu, em que todas aquelas frases que a gente viu anteriormente, tinham qualidades ou características do sujeito. Aqui não, galera. Aqui, o que a gente fala dos sujeitos não são características nem qualidades. O foco aqui é falar das ações que os sujeitos fizeram. Os amigos ganharam, viajar, dar as informações, nascer. Então vejam que as quatro períodos aqui, né, as quatro frases, as quatro orações, elas são nocionais, elas são ações, tá? Portanto, não podemos chamar isso de predicado nominal. Chamaremos de predicado verbal. Vamos fazer a análise novamente? A gente pode ir pro quadro? Só vou pedir um minutinho para vocês para apagar o quadro, que hoje a tia tá agitada, ó. Tá colocando o dever no quadro, né? Os alunos que gostam, galera que adora quadro, pega aquelas canetas coloridas que você usou o ano, né, guardou o ano todo, fez até prestação para comprar caneta, né, galera? Vamos lá então pro quadro? Show, pronto, apaguei aqui do meu jeitinho, mas vamos lá então. A gente tem aí, agora eu vou escolher a segunda e a quarta frase, né? A outra a gente escolheu a primeira e a terceira. Vamos lá, a segunda diz assim: queremos viajar pela América do Sul. Queremos viajar pela América. Vou botar só pela América. Ah, não, América do Sul. América não, senão o pessoal vai achar que é Estados Unidos, né? Queremos viajar pela América do Sul, que é um continente tão lindo, né? Meu favorito, galera. E a quarta, minha prima nasceu. Minha prima nasceu. Então, aqui a gente já tem predicados diferentes. Então, vamos analisar juntos aqui. Queremos viajar pela América do Sul. Nós, né? Vou deixar aqui, nós. E minha prima nasceu. Quem é o sujeito aqui? O sujeito aqui é minha prima. E o sujeito aqui seria nós, ok? A gente já identificou nossos sujeitos. É super importante que a gente faça isso, tá bom? Porque a gente sabe que o resto é tudo predicado.
Então, essa aqui tudo é predicado, ó. Queremos viajar pela América do Sul. Vejam, pessoal, que em queremos viajar pela América do Sul, a gente tem aqui o verbo queremos, né? Algo que nós queremos, viajar pela América do Sul. Então, isso aqui é uma ação. Vocês vejam que não tem nenhuma característica sobre o nós. Tem alguma característica do nós? Nós, América do Sul, é uma qualidade, uma característica? Não, a gente não tem, tá? Então, a gente vai dizer que isso aqui é um tipo de predicado verbal, porque o núcleo dessa frase é a ação, é o verbo, tá bom? A mesma coisa nessa aqui, galera, olha só. Minha prima nasceu. Qual é o foco aqui da informação? Tem alguma característica da prima, alguma qualidade, alguma informação? Não, tá? Não tem. Então, aqui o foco é o verbo nasceu. E só tem ele, né? Ele tá sozinho aqui. Esse verbo é intransitivo, tá aqui sozinho. Então, eu tenho um sujeito, perdão. Eu tenho aqui um predicado verbal. Então, galera, em suma, é isso. A gente tem o predicado nominal, em que o núcleo é um nome, uma característica, um nome, né, uma qualidade ali do sujeito. E no predicado verbal, a gente tem como foco a ação, o verbo de ação, tá bom? Em suma, é isso. Eu só queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, olha só, vou apagar aqui. Tem algo importante que eu gosto de falar com os alunos, é que vocês têm de análise sintática, a gente tem que realmente analisar, tá? A gente precisa fazer um trabalho de análise, isto é, entender se é realmente uma ação ali ou se aquilo ali está funcionando como um verbo de ligação. Vou mostrar uma coisa para vocês. Existe, por exemplo, né, vou aqui colocar duas frases, eu digo assim, ó, eu ando pelas ruas da Barra da Tijuca, né? Que é aqui onde nós estamos. Eu ando pelas ruas da Barra da Tijuca, ok? Tá aqui pra vocês. E eu posso dizer assim também, ó, eu ando triste. Vejam que em ambas as frases a gente tem o verbo andar. A gente tem aqui o verbo andar. E o sujeito até o mesmo, né? Eu é o sujeito, então vamos separar aqui, né? Aqui nós temos o sujeito, aqui eu também tenho o sujeito, beleza? Então isso aqui é o predicado, isso aqui é o predicado. E aí se eu peço para você classificar, você classificaria a Ju é o mesmo verbo andar? Você classificaria ambos os sujeitos como nominal, verbal, os dois são nominais, os dois são verbais? Cuidado, tá, galera? Por quê? Aqui você tem uma ação como centro. Eu ando pelas ruas da Barra da Tijuca, isto é, a ação de andar mesmo. Você anda pelas ruas da Barra da Tijuca. Você está aqui no primeiro caso tratando de uma ação. Portanto, a gente vai dizer que isso aqui é um predicado verbal, beleza? A gente tem aqui um predicado verbal, porque é uma ação. Só que olha isso aqui, galera. Eu ando triste. Assim, você anda triste? Não, na verdade não é como você anda. Mas você está usando esse verbo para ligar uma característica do eu, ok? Você está usando aí esse verbo para ligar a característica. Então, o mais importante aqui não é o andar, porque nem é uma ação. É como é o seu estado. Ele está falando de um estado em que você se encontra. Portanto, isso aqui é um verbo de ligação e isso aqui é um predicado nominal. Ok? Então, cuidado com isso, é super importante essa análise. Análise mesmo, tá, galera? A matéria não se chama análise sintática à toa, porque você precisa analisar, entender que um verbo é uma ação, mas que ele também pode ser ali um verbo de ligação, funcionar aí como, né, uma ligação ali, é uma característica. Beleza? Vamos voltar para o slide, então? Vamos lá? Vamos voltar aí para o slide. Vou deixar aí o print para vocês, ó, para vocês analisarem. Mas é importante que vocês, né, quando... Você pode dar o print, tá vendo aí na tela de vocês? Tá uma sujeira, né, galera? Olha só, sujeira que eu fiz ali. Deixei na tela para vocês darem o print, analisarem, né, que é análise sintática. Mas vamos voltar aqui pro slide, né? Vamos voltar aí pra gente poder conseguir agilizar aí. Não, vocês podem printar os slides também, tá, galera? Mas o quadro eu acho que é sempre muito legal a gente guardar, copiar, anotar. Agora,
Não sei se vocês lembram lá no início da aula que eu falei de predicado verbal e nominal. Você tem que entender os dois, tá? Tem que entender. Só que a gente tem um terceiro tipo de predicado, que é o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, então vamos lá, você é esperto, eu gosto que vocês raciocinem, galera. Não quero ficar aqui falando pra ninguém decorar nada, pra ninguém ficar pegando regra. Eu acho legal a gente raciocinar, entender o porquê que a gente tá fazendo aquilo, né? Então vamos pensar aí, predicado verbo nominal. Então, Ju, você tá me dizendo que tem verbo de ação e também tem nome? É isso mesmo. É exatamente essa a lógica. O predicado verbo nominal vai ter os dois ali. Naquele mesmo período, naquela mesma oração, você tem algo que é ação, mas também haverá uma palavra ali que vai ligar ao sujeito ou ao objeto ali do verbo, tá? Vamos ler o conceito para você ver um exemplo que você vai entender perfeitamente. Olha só. Predicado verbo nominal possui dois núcleos, ok? Um verbo nocional, como eu falei para vocês, um verbo de ação, que indica a ação do sujeito, e um nome que com uma característica do sujeito ou com uma informação, né, uma característica do objeto do verbo, indicando uma qualidade. Então, dentro daquele predicado, tá, galera? Aquele predicado que se declara sobre o sujeito, vocês vão encontrar os dois. Vai ter verbo de ação, mas também vai ter uma qualidade, alguma característica, alguma informação sobre o sujeito, mas também pode ser sobre o objeto, tá bom? Vamos olhar aí os exemplos para vocês entenderem, ó. As jogadoras acabaram o treino cansadas. Então, olha só, as jogadoras acabaram o treino cansadas. Quem é o sujeito dessa frase? As jogadoras. Elas são quem fez, né? Quem fez a ação de acabar ali o treino. Então, beleza, já achei meu sujeito, o restante é tudo predicado. E aí eu tô fazendo a classificação lá, né, e tal, acabaram o treino cansadas. Acabaram é verbo nocional, predicado verbal. Porém, é análise. Análise. Tem um termo aqui que também trata de uma informação. Acabaram cansadas, tá? Não desconsiderem os outros termos. Vejam que cansadas é uma característica de quem? Das jogadoras, ok? Então, cansada é uma característica delas, então a gente tem os dois, galera. A gente tem tanto uma ação das jogadoras, mas também uma característica. Esse verbo de ação, embora seja uma ação, ele também está ajudando a trazer aí uma característica das jogadoras. Portanto, não chamaremos esse predicado apenas de verbal, mas de verbo nominal, tá bom? Então tem que estar bastante atento a isso. Como eu falei pra vocês, a partir de agora, galera, tem que fazer análise. Não dá pra se fazer tudo na pressa. A gente tem que analisar ali a estrutura da frase, tá? Então aqui eu posso dizer pra vocês que a gente não tem só o verbo como importante, né? Vamos supor, gente, que eu fale assim pra vocês, turma, as jogadoras acabaram o treino. Falta uma informação, né? O cansadas, ele é importante. Eu quero dizer pra vocês que elas acabaram o treino e cansadas, né? Essa informação é importante ali. Eu preciso falar pra galera, pras pessoas, né? Pros meus interlocutores, que elas acabaram o treino e, ó, pelo jeito se mataram, porque estão cansadas. Então, o verbo e essa informação, elas são importantes, são muito importantes. Então, ambas ali são predicados, né, importantes, então eles têm que aparecer, tanto o verbo quanto o nome, tá? Segundo, olha aí, o candidato completou a prova, feliz. Vejam que esse feliz não é da prova, não é a prova que tá rindo. É uma característica de quem? Do candidato. É uma característica do candidato. Então, vocês veem aí, o candidato feliz. Esse verbo aqui é uma ação. O que é completar a prova? Terminou a prova, findou a prova. É uma ação. Porém, essa ação, ela também vem trazendo uma característica do sujeito. Né? Depois desse verbo, depois dessa ação, também vem uma característica aqui do sujeito, que é o feliz. O candidato completou a prova feliz. Eu não consigo apagar isso daqui, né? Desconsiderar. O candidato completou a prova. Eu preciso trazer esse feliz, né? Que ele foi bem. Vocês, né, gente? Se Deus quiser, em novembro, vão estar assim, né? O candidato completou a prova lá animado. Caramba, fui bem no Enem. Então, aqui eu tenho mais um predicado, verbo. Tem um verbo aqui.
mas também tem uma característica do sujeito, então é um predicativo do sujeito. Então a gente tem aí um predicado verbo nominal, tá bom? E a última, olha só, nós consideramos este curso indispensável. Então, nós consideramos, é uma ação, o curso indispensável. Esse indispensável aqui é uma característica de quem, galera? Agora não é do sujeito, é do curso, tá? Não é nós que somos indispensáveis, mas o curso. Porém, essa característica aqui, ela também é algo ali do objeto, né? Nós consideramos o curso indispensável. Ué, Ju, então quando for característica, mesmo que seja do objeto, né, do que vem depois do verbo, a gente também considera? Sim, a gente também considera. A gente chama isso aqui de predicativo, característica, mas não do sujeito, mas do objeto, predicativo do objeto. Então, nós também temos aí um predicado verbo nominal. Tem um verbo que é importante, uma ação que é importante considerar, mas não dá para tirar esse indispensável daqui. Nós consideramos o curso, né, indispensável. Essa palavra, essa característica, ela tem que estar ali, ela é muito importante naquela informação. Então, esse predicativo precisa estar aqui, tá? Então, mesmo ele não sendo do sujeito, sendo do objeto, ele também é necessário aqui para a compreensão da mensagem. Então, é um exemplo de predicado verbo nominal. Ok, gente? Não é difícil, mas sim, são bastante informações importantes, né? São informações que são muito relevantes e que te ajuda a entender, né? Quando você lê, quando você está escrevendo, te ajuda a ter uma compreensão melhor. Por exemplo, o predicado verbal, você entende que ali tem um verbo que é o mais importante na mensagem. No predicado nominal, a gente tem ali a característica, a qualidade que é o mais importante. No verbo nominal, ambos são importantes. O verbo, né, ele é a essência ali da mensagem, mas aquele nome que está ali, aquela característica, aquela qualidade, ela não pode ser dispensada, ela não pode ser desconsiderada. Então, esse predicado tem duas coisas importantes, verbo e nome, portanto, é verbo nominal. Ok? Produção, a gente consegue fazer questão ainda? Dá tempo da gente fazer questão? Porque eu trouxe uma questão de Enem, em que foi cobrado o predicado, acho que dá tempo, né? Vamos lá, então. Eu vou fazer com vocês uma questão sobre uma questão do Enem, que fala de predicado. Ju, talvez vocês me perguntem assim, Ju, é comum a gente falar, né, perdão, é comum o Enem falar de predicado, assim, como você explicou? Não é muito comum esse tipo de questão, tá? Mas a gente não tem como separar, né, a gente não tem aí como fazer essa separação em análise sintática de predicado. Não tem como você não começar a análise sintática, saber o que é um objeto, saber o que é um complemento, saber o que é um adjunto, se você não souber o que é um predicado. Então, assim, não desconsiderem, né? Por mais que não seja um tópico exatamente cobrado no Enem, você precisa desse assunto, você precisa saber o que é predicado para que você consiga fazer outras questões, tá bom? Então, vamos fazer essa questão do Enem aí. Caso a gente não consiga fazer as outras, né, fica aí de presente para vocês fazerem aí no final de semana. Mas essa aqui do Enem é legal. Olha só. Gripado, penso entre espirros e em como a palavra gripe nos chegou, após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália, em 1743, a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito. 2 vocábulos virais, o italiano influenza e o francês gripe. Então aí, ó, que novidade. O primeiro era um termo derivado do latim medieval, influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas uma forma nominal do verbo gripper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Então, não sei se é novidade para vocês, mas a gente usa muito essa palavra, né? Inclusive, a gente tem uma campanha aí de vacinação da influenza, né? Não deixem de tomar vacina, galera. E aqui ele explica a origem desses nomes, né? O nome influenza vem do latim e o gripe vem do francês. Então, a gente tem duas palavras aí que são super comuns na nossa língua e que tem origem lá, né, no medieval, aí, de 1743, com as primeiras epidemias. E ele fala ainda que a influenza vem de influência dos astros. Os latinos, eles eram muito, né, eles acreditavam muito nos astros, na influência aí do sobrenatural, dos deuses. E o gripper
ele fala que vem de agarrar, né? Era um verbo agarrar, então gripe, agarrar era como o vírus pegava a gente, porque naquela época não havia vacina, não haviam tratamentos paliativos, então acabava que as doenças eram muito mais graves, né? Mas o que o Enem vai perguntar da gente em relação a isso? Vamos dar uma olhada aí, olha só. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, lembra da aula passada, em que nós falamos sobre período, letra maiúscula até o ponto final. Isso é uma unidade de sentido, tá, pessoal? Então, para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. O que o Enem está te falando aí? Que para você entender de fato, em conseguir interpretar de fato algo, você precisa entender a ligação entre os termos. Por isso que na língua portuguesa a gente estuda sintaxe, para a gente entender o que cada termo faz dentro daquela frase, tá, galera? Não é à toa a gente não ficar lá ensinando oração, né? Ah, isso aí é só decoreba. Não, na verdade o que a gente quer é que você entenda ali a função dos termos e isso vai te ajudar muito na interpretação dos textos. Nesse texto, agora a pergunta. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro, pelo uso da elipse, né? Então ele diz assim, nesse texto a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo, ele fica retomando um termo ali, e por outro pelo uso da elipse. Então ele apaga ali alguma coisa. O fragmento do texto em que a coesão por elipse do sujeito, difícil essa, tá, galera? Por quê? Para você fazer esse tipo de questão, quando você for fazer o Enem, você tem que ir voltando no texto, tá? Essa aqui, embora a gente vá fazer aqui, né, analisando só as partes, você terá de voltar ao texto para analisar qual termo foi ali tirado, né? Qual deles tem a elipse. Então, qual deles teve a elipse do sujeito? Aí o aluno que não sabe o que é sujeito, gente, já teve ali um problema. Se você não sabe o que significa um sujeito, você não sabe o que é um predicado, você já tem um problema, porque você não sei o que é sujeito, pronto, perdi a questão. Então vamos lá, letra A. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. B. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. C. O primeiro termo era derivado do latim medieval influente, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper. E supõe-se que fizesse referência ao modo violento, como o vírus se apossa do organismo infectado. Então, olha só, supõe-se que fizesse referência ao modo violento, como o vírus se apossa do organismo infectado. Prestem atenção, galera, que nas outras, os sujeitos estão ali. A palavra gripe, que chegou, partiu da Itália, a epidemia de gripe. Quem é que partiu da Itália, epidemia de gripe? O primeiro era um termo derivado do latim. O que era derivado do latim? O primeiro. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper. Quem é que era apenas? O segundo. Agora, se a gente analisar a letra E, a gente vê que ali não há o sujeito. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento, como o vírus se apossa do organismo infectado. O que é que supõe-se, né, que fizesse referência? Isso está elíptico. Isso você, para entender, você teria de voltar ao texto para saber quem é que supõe, quem é que faz a referência. Então, nesse termo aqui, o sujeito não está. O sujeito está onde? Lá no texto. A gente teria de voltar ao texto. Esses aqui a gente consegue entender, da A a D, porque os seus sujeitos estão ali. Então, não sei se ficou claro para vocês, mas quando o sujeito está ali na frase, a gente já compreende melhor. Quando a gente retira o sujeito, né, faz uma estrutura como essa daqui, pode prejudicar um pouco a compreensão do leitor, porque ele precisa da parte anterior para entender quem é que fez aquela ação. Tá? Então, é isso que o Enem está falando pra gente, que a coesão de um texto, ela precisa ser muito bem feita, né? A gente precisa aí fazer a retomada do sujeito perfeitamente, senão pode
afetar a compreensão do leitor. Beleza? Tem outras questões legais aqui sobre predicado, algumas frases para vocês analisarem. Eu só acho que a gente não vai conseguir... Produção, a gente não tem mais tempo, né? Para fazer questão? Fechou. Não temos. Então, olha só, deixo de bônus aí para vocês. Façam as questões. Depois deixa um comentário lá no vídeo se você acertou, se você gostou, se você teve alguma dúvida, tá bom? Não deixa de colocar os comentários. Lembrando, ok? Ops. Eu ia voltar nas nossas redes sociais, mas eu vou ter que passar por todas as questões. Lembrando, lá no início da nossa aula, tá bom? No final lá do nosso slide, baixa o material, galera. Aí no YouTube, você pode baixar os materiais de aula. Baixa o material de aula e lá tem todos os canais também. Vai lá no Instagram, né? Faz o comentário, deixa a sua dúvida. Pega o nosso calendário também da semana, com todas as aulas que a gente tem dessa semana e da semana que vem, tá bom? Beijo pra vocês, bom final de semana, que aí descansem e até a próxima. Beijo, galera!